Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. E é claro que isso é um espaço de refletirmos em conjunto. Por isso vou-vos vou pedir que digam um olá para vocês aí em casa, 3 pessoas que vocês já conhecem muito bem e que eu sei que já tinham saudades. Dário. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindos. Muito bem. Sejam os 3 muito bem-vindos aqui ao nosso palco do ser e do ser-se em sociedade. E vamos então aqui ao nosso primeiro conto. Quando tu estás no jogo e dependes do golpe do teu oponente. Quando tu já mostraste todos os trunfos e esperas a cartada final. Quando não existem perdedores, mas a vitória de ambos depende de todo o naipe sobre a mesa. Quando tu és o jogador que aguarda e o adversário teima em não apostar. Quando na dormência da espera, outros te querem desafiar e tu estás demasiado preso na competição atual. Quanto tempo dita o fim da espera? Quando abandonar a partida, virar as cartas e derrubar a mesa? Quando tomar a decisão de continuar a esperar ou mudar de jogo, arriscando um checkmate? Dário. Sim, sim. Então, escolhi duas frases. Quando tu és o jogador que aguarda e o adversário teima em não apostar. E porquê? Porque desde o nascimento que somos ensinados ou obrigados a competir, e tenho aqui alguns exemplos. Pessoalmente lá em casa, 2 irmãos discutem pela atenção dos pais, um filho único discute ou para a atenção da mãe ou pela atenção do pai, na escola pela atenção do professor, o querer participar ou não é? Nos relacionamentos pela atenção do outro, que era outra coisa que também devia ser evitada, não devia pedir a atenção do outro, e no trabalho pelo destaque na chefia, quando as equipas são grandes. Felizmente, nem toda a gente vive para jogar e o ser humano estranha quando não tem resposta do outro lado. Costuma-se dizer para dançar o tango são precisas 2 pessoas, mas para discutir também, ok? Porque se sai fora do comportamento habitual. A segunda frase que a gente já vai ao primeiro ponto, escolhi foi: quanto tempo dita o fim da espera? Eu acho que esta pergunta é essencial, porque muitas vezes a vida prega-nos sustos, ou as pessoas mais velhas nos dizem mas para que estas coisas e para que estas discussões, isto não vos leva a lado nenhum, porque mais tarde ou mais cedo a vida vai e quem fica é que sofre, já falámos disso antes. Faz-nos pensar que a vida não pode ser sempre um jogo onde se ganha ou onde se perde, porque a vida por si só já é uma vitória. Se já nascemos, devemos aproveitá-la. A vitória é essa, muito curta, para ser desperdiçada em fazer mal aos outros que nos rodeiam. Muito bem. Excelente reflexão, Dário. Isto depois já vai aqui buscar aspectos aqui da reflexão. Muito bom. Muito. Daniela. Eu destaquei: quando na dormência da espera outros te querem desafiar e tu estás demasiado preso na competição atual. Ou, aqui é um bocadinho uma ponta da frase, quando tomar a decisão de jogo arriscando um checkmate. A minha reflexão foi algo como: a convivência em sociedade pode equiparar-se a um jogo. Há dias em que ganhamos e outros em que devemos saber perder. Há ainda momentos de espera, momentos de tédio confortável, em que aguardamos uma ação de outrem para reagirmos. A vida é complexa, mas muito bela. E quando temos a coragem de agarrar e tomar decisões, percebemos o quanto isso é libertador. Percebemos que no jogo da vida podemos ser atores interessantes e interessados e não meros observadores. Volto a repetir, a vida é complexa. Mas é nessa complexidade que está a plenitude da sua beleza. E acabei com um sorriso. Muito bem, boa. Então, o Dário diz-nos a vida é uma vitória, dizes a vida é complexa, não é? A gente depois vai pegar esses pedacinhos todos e vamos construir aqui mais algumas reflexões. Muito bem, Jorge. Eu realcei a segunda frase que o Dário realçou. Quando o tempo dita o fim da espera. O tempo que a vida intercala pode ser comparado a um baralho de cartas. Cada pensamento, cada cartada deverá ser sempre bem pensada. Que importa ganhar o lance se depois perde o jogo.
Quando a batota tende a impor-se, tudo deixa de ser real, mesmo sendo um jogo. Cada carta é um pensamento e cada jogada uma decisão. Não existem vencedores à partida. A vida somente se completa quando o checkmate mantém, impõe a sua decisão. Viver a vida será sempre mais belo se a mesma não for jogada, nem a um jogo comparada. Muito bem. Então vou-vos lançar uma pergunta porque em 3 aspectos muito importantes daquilo que vocês disseram. Então, o ser humano é complexo, por isso mesmo a complexidade da vida, não é? Nós devíamos encarar realmente estarmos vivos como uma vitória, mas por outro lado temos o desafio dos batuteiros, não é? E essa complexidade, esta sede de sermos vitoriosos na vida, mas essas pessoas que entram e que saem também das nossas vivências e que vêm com as cartas escondidas, não é? Como é que nós podemos lidar com os batuteiros da nossa vida? Sermos nós próprios, sermos puros no sentido de quando nos entregarmos por nós próprios, não esperarmos. Na sociedade onde vivemos, onde o consumismo impera, tudo é uma batota. Tudo é feito em função do parecermos aquilo que não somos, de sermos uma pedra, um simples peão num jogo montado. E é isso que devemos evitar. Sermos peões em jogos inventados, peões da vida para a vida, então, mas não em relação aos outros. Daquilo que eu estou a perceber, Jorge, do que eu depreendi, para além de evitarmos os batuteiros, que podem ser outras pessoas que entram na nossa vida e que vêm camufladas, e agora sermos camuflados é muito fácil, aliás, porque existe não só formas de parecer ser, não é? Da aparência, podemos, até a nossa aparência física podemos mudar conforme os nossos interlocutores. Temos também aqui muita informação de como ter discursos mais persuasivos, mais manipuladores, portanto a informação existe. Se quisermos ser ágeis, não é? Na dissimulação e no jogo com o outro, conseguimos fazer isso. Mas por outro lado, acho que disseste uma coisa muito interessante que pelo menos interpretei assim, que é: há um risco muito grande quando nós somos batuteiros de nós próprios, não é? Quando nós também pegamos naquilo que é a informação que está acessível a nós e sucumbimos a esse jogo da complexidade da vida, não é? Que nos leva a uma vitória que pensamos que é mais rápida, que é da manipulação da nossa própria imagem, da manipulação do nosso próprio eu, em que nós somos também batuteiros num jogo. Aliás, é isso. A forma como eu lido, a pergunta que tu fizeste inicialmente, é com coerência. Porque não há nenhum batuteiro que não chega a uma altura em que se esquece. Porque ele está a mentir. E só a verdade, não é? E só é que é imutável. E já me aconteceu várias vezes, pessoas que estão a mentir ou que me estão a manipular, e em mim inicialmente causa uma estranheza. Eu não sei explicar muito bem. Ou seja, eu na altura não percebo o que é, mas acho que não é que aquela frase ou aquela situação não faz sentido. E depois mais tarde, só que a minha mente fica atenta, por algum mecanismo, não sei. Exatamente. E depois mais tarde eu venho a descobrir que aquilo é mentira. E começa-se a jogar os pontos todos, começa a fazer os puzzles. E então, eu, desde sempre, quando eu sinto que alguém mentiu ou que alguém me está a difamar ou que as coisas não estão a ser justas, simplesmente tento manter-me, claro, com as minhas insónias, com as minhas coisas, mas coerente, manter-me na minha verdade, porque mais tarde ou mais cedo a outra pessoa cai e é desmascarada. Exatamente. E aí vou acrescentar mais uma palavra com C: coerente e consistente. É isso. Não é? E isso realmente é aquilo que nos dita, é isso que nos dá aquilo que as pessoas podem dizer da idoneidade, não é? Aquela pessoa idónea. O que é idónea? Tem coerência e tem consistência. Exatamente. Não é? Isto não significa que eu não tenha a flexibilidade. Claro. Não é? E acima de tudo todos os outros podem ser batuteiros, nós é que nunca. Nós é que não devemos. Nós é que nunca devemos ser batuteiros para nós próprios. Poder podes, mas... Nunca devemos ser para nós próprios, não em relação aos outros, em relação a nós próprios. Em relação aos outros, quer dizer... Mas até é um jogo, se for um jogo pelo jogo, a batutice é equiparada. O que nunca podemos ser é batuteiros para nós próprios. É mentirmos em todos os níveis. É queremos fazer passar aos outros aquilo que nós não somos. O que o Jorge está a dizer realmente faz parte da silhueta social, não é? Ou seja,
Eu não posso é criar máscaras que depois não saiba distinguir quem é o eu real e quem é que é o eu com a máscara, que depois às vezes há uma confusão entre nós, não é? Fundamos tanto neste mundo do parecer que acabamos muitas vezes sem conseguir já distinguir um do outro. Isso é muito importante, mantermos firmes em quem somos, que pegado humano é que queremos deixar no mundo, mas também não significa para uma ou outra pessoa num ou noutro contexto que eu não tenha a silhueta social também para usar outras técnicas da comunicação que não há assertividade, não é? Porque às vezes também é importante termos essa consciência que, estou à frente de um predador, estou à frente de um batuteiro, utilizando a nomenclatura que estávamos aqui. Ok, tens esperteza suficiente para perceber que esta pessoa está a querer levar-me a algum sítio que eu não quero ir. Então, deixa-me ver como é que... Aí às vezes é mesmo entrar no jogo e perceber, deixa-me ver se a minha intuição está ou não correta. Eu tenho muitas vezes que entrar no jogo. Não necessariamente tenho que mentir nem a mim própria nem aos outros. Não. Ou seja, eu digo muitas vezes, há muitas coisas que se resolvem simplesmente com um sorriso. E quem me conhece e me está a mentir, eu me está a tentar aldrabar e me ver sorrir, já percebeu que não vale a pena insistir. E por isso há muitas maneiras de conseguirmos jogar sem sermos infiéis ao nosso ser. Sem mentirmos a nós próprios, sem mentirmos aos outros e mantendo a tal consistência e coerência. Muito bem. Sem fugir aos teus próprios valores. Exatamente. Claro. E atentamente ouvi aqui a conversa da Daniela, aquilo que tu sentes quando alguém te mente é o sexto sentido. Pois é. Por isso é que diz que os homens não conseguem mentir às mulheres, porque as mulheres conseguem sempre chegar lá. Pronto. Os homens não têm sexto sentido. Como é que nós, pelo menos como é que eu lido com os batuteiros da vida? Há uma frase que eu uso muitas vezes, que é: o mundo pertence aos espertos. E aquele que não entendeu, portanto, vamos supor que existe aqui um batuteiro e que existe um terceiro elemento que não percebeu que aquela pessoa é batuteira, às vezes transmite isso para aquela pessoa. E digo-lhe: o mundo pertence aos espertos, e é verdade. Pois, mas 99% dos espertos são batuteiros. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, a verdade e a desigualdade é tal que só eles é que conseguem contornar, efetivamente influenciar o que tu estavas a dizer também, Jorge. Como é que eu lido com isso? Observando. Muitas vezes observando à distância e, portanto, falando só mesmo aquilo que é necessário quando é preciso. Se interpretares isso como um jogo, sim, então eu jogo com eles quando é preciso. Porque sei que dificilmente poderão cair, porque já existem... Não um jogo de ataque, um jogo de defesa. Já existem vícios de trás. Aquilo já veio se calhar de gerações anteriores e foram incutidos aqueles valores naquelas pessoas. E não posso condená-las porque cresceram assim. O que é que eu posso fazer? É não fugir ao meu próprio eu, portanto não enganar-me a mim próprio e não desobedecer àquilo que eu acho que são os meus valores. Mas também não é qualquer idade que a gente entende isto. Exatamente. Não é? Isso é preciso requer maturidade, experiência e observação, também passar por algumas coisas. Não é? O jogo. Se isto é um jogo... Exato, o jogo levado ao jogo enquanto jogo e que serve para... que vai servir como exemplo para o jogo da vida, é o jogo do truque. O jogo do truque é um jogo de mentira. E eu aprendo mais a jogar o jogo do jogo quando estou de fora do que sentado à mesa. A observação. É a observação, é isso que eu quero chegar. Então a para gente ti. pode dizer que nas jogadas do mundo moderno o trunfo maior que nós temos é a nossa inteligência emocional. Sem dúvida. Não é? Porque o que nós sabemos é que temos que lidar sempre com quem não cumpre as regras do jogo. O nosso poder de discernimento. E, portanto, lidando com situações que nós consideramos injustas, que nós consideramos desiguais, o trunfo maior que nós temos realmente é a inteligência emocional. É termos a serenidade de perceber que eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo mudar o mundo. Eu consigo mudar em mim a forma como eu vejo o outro e a forma como eu vejo o mundo, a forma como aceito o outro e a forma como aceito o mundo. E a forma como ages perante o outro. Exatamente. Mesmo que seja que eu sinta que não é a forma mais correta, não é? A forma de agir dessa pessoa não seria a minha forma de agir, mas está tudo bem, é a sua forma de agir. Não é? E manter realmente em nós esta paz, costumo dizer muitas vezes, também como o Dário estava a dizer, nós vamos adquirindo na nossa vida algumas frases também que nos servem também quase como guias, e uma que eu uso muito é: mais vale ter paz do que ter razão. Eu uso muito essa frase, porque eu sinto mesmo isso de verdade. Eu acho que mais vale ter paz do que ter razão. E há jogos, batalhas,
lutas que a gente não compensa, que a gente de não todo. vale o desgaste Isso mesmo. emocional. Não vale o desgaste A emocional. razão só existe. Ainda não sou muito assim. Mas eu estudo, por exemplo, eu leio muito sobre inteligência emocional, não para manipular, mas exatamente para me Para te defender. apaziguar. Exato, para me defender dessas pessoas sabotadoras, manipuladoras, para conseguir gerir-me a mim própria, as minhas emoções, porque eu sou muito emotiva, e conseguir viver, porque essas pessoas realmente afetam-me. E então é através da inteligência emocional Exatamente. que eu consigo ter alguma paz e gerir isso. E depois eu tenho uma outra característica que vou partilhar, que é eu desde miúda que percebi, lá está, através da observação, que o mundo é feito de ciclos. Acho que ainda ontem falava disso em casa. E que o que acontece a mim, de bom ou mau, também acontece aos outros. E muitas vezes as pessoas me julgam e se eu só ficar atenta, a pessoa acaba por fazer a mesma coisa. Eu acho que há muitas pessoas que não têm essa percepção de que estão, lá está, a julgar ou a manipular isso, e que depois vão ter exatamente isso de retorno. Não estou a falar até em nada de Kármico. Mas é um bocadinho Sim. kármico. Eu costumo dizer quem faz o bem e o resto vem, não é? Eu costumo dizer isso também, faz o bem e o resto uma vem. coisa que eu noto em mim é quando me fazem mal e eu fico muito magoada, eu tenho uma personalidade que eu fico muito atenta à outra pessoa. Ou seja, justamente, por exemplo, os manipuladores, quando eu percebi que fui manipulada, eu percebi que a pessoa mentiu, eu percebi que a pessoa... Mas como eu não sei reagir, mas eu noto que instintivamente eu fico muito atenta. Lá está, porque eu fico baralhada, não é? Eu fico a tentar perceber o que é que se passou. E depois eu percebo que aquela pessoa cai lá sobre si mesma e que as coisas, o mundo lhe devolve exatamente aquele tipo de situação. Sim. Só que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção disso também, não é? Sim. Estão envolvidas naquele seu mundo de mentira e de aldrabice que nem se apercebem. Não conseguem relacionar com aquilo que tu passaste. É. Exatamente. Ou que te fizeram passar, neste caso. É. A razão é uma afirmação de uma certeza que nós temos. A paz é o nosso interior, que é uma coisa muito mais profunda. E na questão do jogo é muito mais importante do que ter... Mais vale ter paz do que ter razão. A razão é momentânea, é relativa àquele... A razão prende-se muito aqui com o ego e com o Exato, orgulho, não é? exato, Ego e exato, orgulho. exato. E às vezes... Mas eu tinha dito que era assim... Isto é uma coisa, serviu, não, exatamente, é uma coisa exato. que Enquanto que já a paz cresci, põe-nos cresci imenso num, nesse sentido. Imaginemos, sei lá, tinha dito alguma coisa a alguém e depois a pessoa faz-me a mesma pergunta e eu agora repito só a informação que é necessária, mas se fosse algum tipo, se calhar dizia assim, mas já te tinha dito isso anteriormente, ou assim, quer dizer, mas para quê? Basta O que é que ganhas com isso? O que é que eu ganho com isso? Além do Nada. cansaço psicológico. Além do cansaço. Não é? E há Mas coisas, e há coisas que não valem mesmo a pena. Bem que te avisei. Há coisas aqui. Sim, o bem que te avisei eu já perdi. Não é? Há coisas aqui que realmente não deixam de fazer sentido. E que assim também, quando a gente... Eu acho que eu ainda continuo a achar que nós devemos perdoar em nós as pessoas que de alguma forma nos fizeram mal. Só para a gente ter mais serenidade. Mas também acho, de forma veemente, que essas pessoas não precisam fazer parte da nossa vida. Claro. A gente é cortar mesmo, é dizer assim, olha... É uma das formas de perdoar. Exatamente, é cortar. É cortar. muito E quando a gente se decide pelo perdão, também é muito importante que a gente, quando corta, aquela pessoa seja neutra para nós. Exato. Não é? Ok, não vou tê-la no meu coração num lugar especial, mas também não lhe vou desejar mal. É neutra. É neutra. Então, por acaso dizia isso. Eu disse, eu não sei com quantas pessoas é que eu vou acabar na vida. Porque ultimamente, desde que aprendi o conceito de limites, ou seja, eu primeiro descobri que não tinha grande conceito de limites, e que agora aprendi, eu estou a ficar um bocadinho, não digo intransigente nos limites, mas acabo por estar realmente a estabelecê-los. E isso acontece-me. E as pessoas às vezes não têm essa noção de que nos magoam, mas que depois uma pessoa se reagir da mesma maneira, elas já não gostam. Pronto, eu não queria contar a situação em concreto, não é? Mas eu disse isso, quer dizer, seja familiar ou seja amigo, há situações que eu acho que têm, por amor próprio, eu não posso deixar que aquela pessoa continue próxima de mim. E a palavra-chave é essa, amor próprio. Este texto que eu escrevi na altura foi escrito por um acontecimento que aconteceu comigo. Eu tenho contos de coisas que vivo através dos outros e tenho contos que são vividos por mim. Este foi um conto vivido por mim.
E na altura ele é escrito, é muito engraçado, que vocês fizeram uma leitura um bocadinho diferente de quando eu escrevi o conto, por isso é que é muito giro refletirmos aqui sobre os contos, porque eles vão ecoar nas pessoas de forma distinta, isso é muito interessante. E na altura que eu escrevi este conto, eu estava enamorada por uma pessoa e esta pessoa assegurou-me que num curto espaço de tempo estaríamos juntos. E esse curto espaço de tempo foi dando aso a meses e mais meses e mais meses e mais meses. Eu quero um curto espaço de tempo, deveria ser, sei lá, 2, 3 meses, foi mais de um ano. E quando escrevi esse conto era mesmo o desespero de, ok, este tempo que me pedem para esperar está sempre a crescer mais um pouco. Quanto tempo dito o fim? Quanto tempo é que eu digo, não aguardo mais? Qual é o teu limite? Qual é o meu limite? Eu sei hoje em dia que estiquei muito o limite. E quanto mais eu esticava o limite, mais o meu amor próprio descia, mais a minha autoestima diminuía, mais a minha autoconfiança diminuía. Quanto mais eu ia para além do limite. E cresci muito com isto. É muito interessante porque das coisas mais giras que nós podemos ter os acontecimentos da nossa vida é refletirmos sobre como é que eu agi naquela situação e o que é que eu aprendo com isso. Não é o outro, interessa-me a mim, não é? E a mim sinto, efetivamente, não porque depois, não porque dei a oportunidade, tivemos um relacionamento, pronto, não é pelo facto de o relacionamento ter continuado que eu acho que não deveria ter esperado, não é por isso. É porque a cada dia de espera, e depois chegou um momento que era a cada hora de espera, eu definava mais um pouco. E a própria pessoa percebe que tu estás disponível a esperar, por isso também não sente necessidade de ir a jogo, no fundo, não é? Exatamente, e quando entra com os trunfos todos. Estás quase como garantido. Exatamente. E quando entra com os trunfos todos. Não se ter a mão segura no jogo que a gente joga do tempo. E o que eu senti foi isso, e neste relacionamento eu falhei muito. Porque eu não introduzi limites. Eu falhei muito porque eu sempre pus as minhas cartadas todas na mesa e nunca vi a cartada do outro lado. Eu nunca soube que cartas é que ele estava a jogar. Porque quando se joga não se mostra o jogo. É a diferença. A entrega quando que eu já falava há bocadinho. A gente entrega sobre os nossos valores, sobre a nossa forma de ser. Mas isso é tão interessante e a gente cresce muito com isso. Eu sempre fui uma pessoa de... Eu sempre fui um livro aberto. Eu sempre falo sobre tudo, não sei o que. E depois cheguei à conclusão que às vezes isto não é muito tão positivo assim, que é aquilo que tu estavas a dizer também. Posso continuar a ser fiel a mim, mas se calhar vou-me resguardar mais um pouco. E houve também, pegando um bocadinho nisso, também termos consciência dos acontecimentos da nossa vida, também aconteceu uma situação que eu sentia que devia ser sempre bastante disponível para o outro e amiga do outro, e continuo a achar que isso é muito positivo. Mas depois nós também temos que criar limites às vezes nisso, porque o entendimento que o outro lado pode ter em relação à nossa disponibilidade ou à nossa gentileza pode ser uma leitura distinta. A tua própria energia. A minha própria energia. A outra pessoa pode-te sugar a energia sem Exatamente. tu E por exemplo, neste caso, desse exemplo que eu estou a partilhar, por exemplo, uma pessoa que diz bom dia, tu respondes bom dia, olá, como estás, tudo bem, conversas de circunstância, mas que se a pessoa faz essa conversa, também sentimos, pronto, vou retribuir, vou também, na minha essência, a minha essência é de ser gentil e bondosa, e depois a pessoa pode tirar daí uma linguagem que essa pessoa está interessada em mim. E se transformar-se depois em coisas mais perigosas, como o stalking ou como outra coisa. E por isso é importante. Acontece mesmo nas amizades, eu pelo menos sinto isso. Eu sou uma pessoa que dizem que eu sou muito disponível, estou sempre muito disponível, e acho que quem me conhece sabe que eu estou mesmo. Mas depois, em algumas pessoas, isso tem um efeito perverso, porque as pessoas deixam quase que de me ligar. Eu sou tão disponível que não é preciso dar atenção. E eu também sou um ser humano, eu também preciso de atenção, eu também preciso de colo. A gente já disse aqui várias vezes, o mais importante que a gente pode dar à pessoa é fazer com que elas se sintam vistas e ouvidas. É o mais importante que o ser humano precisa, sentir-se visto e ouvido. E eu, ou seja, ao dar muito isso aos outros, e sentir estar tão disponível, eu acho que os outros quase que se desleixam na necessidade de me ver. Exatamente. E de me fazer já sentir usar essa palavra tomar como garantido, não é? Então eu não preciso de cativar, não é? Não preciso de cativar porque ela estará sempre cá, não é? E a verdade é que mesmo as amizades, em qualquer relação que a gente tenha, é muito importante, nem que seja pontualmente, dizer, olha, tenho saudades tuas, estou aqui, não é? Claro. Isso é muito giro. Outra coisa que eu gostava de acrescentar aqui neste conto, que é
existe também neste jogo da vida e pessoas que nos prendem, costumo dizer, para mim na minha cabeça eu imagino como fios invisíveis, prendem-nos por fios invisíveis, ou seja, não nos dão as diretrizes claras, nem informação clara em relação às suas pretensões connosco. E, por exemplo, pode ser pegando no exemplo que ele estava há pouco, ou outro exemplo, gosto muito de ti, quero muito estar contigo. E este quer muito estar contigo, não me deixes, vamos estar e pontualmente estamos juntos, mas depois a pessoa afasta-se. Depois se estás a faltar há 3 dias que não falas comigo, queres acabar, deixamos, não, tenho muito interesse em ti. Ou seja, a pessoa está-nos sempre a prender por um fio muito fino ou invisível, não nos larga, não tem aqui a assertividade ou pretende sempre ter esta janela aberta ou essa porta entreaberta de acesso a nós, não é? Mas não tem aqui a decência, digamos assim, não é? A decência de dizer, não, temos que terminar por ti e por mim. Há pessoas que não conseguem dizer não. Não, porque depois vão ter medo de ficar sozinhas. Então é muito melhor ter ali alguém, mesmo que estejam a magoar, mas que sabem que, se eu amanhã estiver mais triste eu posso recorrer, tu cortar o laço e dizer, não, mas eu depois posso ficar sozinha. Facto interessante. Isso é que há pessoas que fazem isso com várias pessoas no mesmo tempo. Claro, sim. Para ter a atenção de todos. Isso é uma estrutura de personalidade. Pedem o mesmo favor a 3 e 4 pessoas. O mesmo favor a 3 ou 4 pessoas. Querem ver quem é o primeiro que recorre. Ou que se corre, neste caso. E são os fios finos que ela está a dizer. Portanto, há pessoas que fazem isso. E até estou a partilhar essa história porque essa foi uma partilha que fizeram comigo. Uma pessoa que estava numa circunstância de amigos coloridos e começou a nutrir sentimentos para essa pessoa e disse a essa pessoa que tinha sentimentos e que se realmente essa pessoa achasse que aquilo não poderia evoluir para uma relação assumida, que deviam terminar porque ela estava já a nutrir sentimentos. E essa pessoa foi sempre dando alguma esperança de que eventualmente poderia até ser alguma formalidade aquele relacionamento, mas a verdade é que isto acabava por nunca acontecer. Então ia assegurando aquilo, essa pessoa claro que vai sofrendo, mas depois nunca se efetiva. Por isso, quanto tempo dita o fim da espera? Eu te posso dizer que num caso pessoal, que já tive numa situação parecida, em que durante talvez 1 ano e meio, 2 anos, estive presa por fios, com imensas ilusões, e ao fim de 2 anos foi-me dito na cara, mas eu nunca te dei esperanças, mas eu sempre te disse que não queria nada contigo. E claro que eu fiquei assim, bem, ou eu estou louca, ou parva, ou agora dá-te muito jeito ou então esta conversa. Ou então os fios são tão invisíveis que nós próprios não nos conseguimos aperceber, porque nos apegamos demais aos fios que nos lançam. Poderá ser também isso é muito complexo. Não, mas ali era ali sentiste mesmo essa questão da manipulação. Sim, havia uma manipulação muito grande porque havia interesse de outra pessoa. Claro, manter a porta entreaberta. É muito difícil fechar portas. É muito difícil fechar portas. Então, fica aqui essa porta entreaberta. Eu vou entreabrir outras, não é? Escrúpulos, não é? Porque se tu tiveres um bocadinho de empatia pelo outro e souberes que estás a fazer o outro sofrer... Eu só percebi que estou a fazer o outro sofrer, não é? Ok, vou fechar essa porta para outra pessoa, para estar bem, precisa que eu feche essa porta. Claro. E às vezes nós, no jogo de querer tudo, perdemos tudo também, não é? Queremos muito. E muitas vezes acabamos com pouco ou nada, porque neste jogo da vida, a verdade é que apesar dela ser complexa, nós todos no fundo queremos a vitória. A vitória é a felicidade, é a paz, é a serenidade. E nesta busca incessante, quem observa, não é? Quem olha para dentro de si, quem cresce ao nível da sua inteligência emocional, vai chegar a um ponto que se vai aperceber de tudo isso e vai fechar portas. Tu não fechas, mas eu fecho por ti. Não é? Mais tarde ou mais cedo, sim. Mas a pessoa tem que atingir aquele determinado tipo de maturidade. E tem que ter força. Isto também lá está. Mesmo lá que eu estava a dizer. Pode ser uma relação, pode ser amizade. Imagina que a amizade é precária e tu a essa altura percebes se calhar aquela pessoa afinal não é minha amiga, porque se me fez isto e começas a somar pequenas coisas. Mas dizes assim, bem, mas agora, eu se fechar esta porta, também são menos uns lanches que vou ter com companhia, ou são menos umas idas à praia que vou ter com companhia, ou vou ser menos vezes convidadas para jantar. Ou seja, para fechar essa porta, tens de ter coragem de dizer, ok, eu não vou ter estes convites. Eu não vou ter... Lidar com as consequências da tua decisão. Sim. Muito bem. Muito
Sim, só Jorge. não, Dá tempo. não digo Jorge, nada, dá digo tempo. qualquer Sim, coisa. sim, claro. Parabéns pela tua partilha. Muito Por obrigada. teres percebido o jogo em que estavas metida e por teres aprendido com ele. Ok, muito obrigada, Daniela. Vamos terminar aqui o nosso primeiro conto com as palavras de Jorge. Jorge tem um poema hoje para cada conto, por isso. Se der para chegar lá, eu chego, senão também não tem problema. Será assim então: jogo sujo, póquer sem cartas, ribeira de trampa, fogo na garganta, fortes carpas, homens de vidro vestidos de prata, arranha-céus perdidos, avistando anões de lata, bolos da neve, bacalhau, lombadas, calças rotas, 2 tábuas, migalhas, gerações unidas, barco que deriva a vida. Muito bem. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Estamos em águas agitadas, em mares revoltos pela urgência do tempo e do poder, pela imposição do eu num mundo de iguais. Vivemos em contexto de formatação, na crença de que somos únicos e de que temos capacidade crítica. Estamos ocos. Precisamos de gerir a nossa própria embarcação. Precisamos de mar e precisamos de amar. Cada outro é um tesouro onde reside a oportunidade de formar comunidade, conexão e aceitação. Cada outro é e deve ser diferente. Cada nós, pela sua diversidade, é resposta às inquietudes humanas. Vamos vestir a pele de piratas dos tempos modernos. Vamos agregar tesouros, tesouros que palpitam em pessoas, corações que bombeiam amor. Amor que acalma as águas revoltas, riquezas humanas que se perpetuam e multiplicam em bem-querer. Muito bem, e começamos pelo Jorge. Pode ser? Estamos em águas agitadas, em mares revoltos pela urgência do tempo e do poder, pela imposição do eu. Esta frase espelha a necessidade urgente de se demonstrar, mesmo que seja pelo lado negativo, aquilo que não somos, mas o que pretendemos ser. Não importa o custo, quem subjugamos, quem humilhamos. O importante é que possamos sentir que somos importantes, dominadores e perfeitos. Quem pisamos pouco importa. O que conta é estar-se no cimo da sociedade que nos rodeia, mesmo que seja num pequeno grupo. Ok, muito bem. Daniela. Olha, eu gostei muito deste conto. Não sei se está numa fase, também deve ser uma fase, mas até me emocionei. Porque acho que ele é um apelo muito bonito ao amor e a pensarmos realmente no que ele diz, não é? Nesta ansiedade de poder, de ego, de egocentrismo, de brilharmos sem olhar a como nem a quem. Eu também sublinhei-o pela imposição do eu no mundo de iguais. Nós somos todos iguais. Não temos que nos impor, temos que nos relacionar, temos, como tu dizes, temos que nos amar. Esta crença de que somos únicos, que eu acho que é cada vez mais exacerbada. Nós somos únicos realmente, mas não somos mais especiais do que os demais. Nós somos únicos porque somos diferentes. Isso realmente põe-nos muito ocos, não é? Põe-nos vazios, põe-nos fúteis, traz-nos aqui uma série de formas de estar que não são bonitas. Precisamos de amar e precisamos de amar. Acho esta frase deliciosa. Vamos vestir a pele dos piratas dos tempos modernos, vamos agregar tesouros. A minha reflexão, então, pronto, agora foi um bocadinho, é os dias agitados, sôfregos em objetivos, plenos de competição, deixam pouco espaço ao pensamento, ao raciocínio, ao amor e à empatia. Neste mundo frenético, em que as
empresas nos vendem diariamente o sermos únicos, sermos especiais, podermos ser quem queremos, leva muitos à ilusão de serem super-homens ou super-mulheres numa terra de gente menor. Estas crenças ocas deixam-nos pobres. Estão a levar a sociedade do imediato a acreditar, sem refletir com a devida ponderação, em tudo o que vê de forma apelativa. Sejamos humanos, sejamos amor. Não daquele amor que enche redes sociais, mas do verdadeiro, do que preenche o coração das comunidades. Sejamos bons ventos em dias de tempestade. Muito bem. Assim como Jorge, em águas agitadas, em marés revoltas pela urgência do tempo e do poder. O mundo, a globalização e o desenvolvimento, também esses são culpados de terem criado a ansiedade no ser humano. Porque quem não apanha o comboio não consegue acompanhar. Quem não segue as modas não está dentro. Quem não vai para as redes sociais não está fora, não é? Antigamente, há alguns anos atrás, falava-se dos info-excluídos. Aqueles que viviam fora da informática. E vivemos o dia a dia, casa, trabalho, casa e pouco mais do que isso. Algumas pessoas são assim. Nunca sabemos o que é que vem a seguir e isso cria-nos alguma ansiedade. A segunda frase que escolhi: vivemos em contexto de formatação. Com a rapidez em que se vive, deixamos de nos preocupar com os outros. O stress da nossa vida faz com que critiquemos outros sem olhar a nós mesmos. Tudo é motivo de discussão. Ok? Utilizando mais uma vez as redes sociais, eu acho graça que essa imagem passa muitas vezes por mim. Querem ver começar uma briga e metem uma fotografia de uma banana e dizem assim: isto é uma banana. E depois tem uma série de comentários por aí abaixo. Mas é aquela laranja. É outra coisa qualquer. Mas tudo serve para destilhar ódio, não é? É verdade. Pronto. Porque as pessoas estão cansadas ou frustradas com a vida que têm e depois utilizam aquelas ferramentas digitais para efetivamente se satisfazerem, por assim dizer. Conclusão. No geral, o mundo global vive com demasiada pressa e ocupação sem olhar para o lado. Em particular, ou seja, nós, ou seja, Açores, ou seja, Ilha Terceira, vivemos no cantinho do céu onde a comunidade se junta bastante e sempre lutou por aquilo que é necessário para não quebrar esses momentos. E falo de touradas, e falo de festas, e falo de Espíritos Santos, falo de missas, e falo de escuteiros, e falo disso tudo. Não é para me vangloriar, até porque a nossa amiga Daniela já correu meio mundo, mas a cor das pessoas da Terceira não tem nada a ver com a cor das pessoas no metro de Nova Iorque. Já tive em ambos os espaços e A gente apanha mais sol. as pessoas em Nova Iorque Não sei, são não é verdade. cinzentas. Eu sempre vivi sobre um sonho talvez fútil de viver em Nova Iorque um dia, mas eu andei muito de metro quando estive lá e aquelas pessoas estão quase como... Apáticas. É isso. Sem qualquer tipo de animação, estão ali. Vivem o mundo à medida que o metro vai Só andando. sobreviver, não é? Claro. E aqui não. Aqui até... Aqui é muito chique. Há mais Até- força anímica. Até me encheu o coração chegar aqui e dizer assim: deixei a minha família numa praia de banhos e vim para aqui. Mas eles estão-se a divertir e eu também. Está tudo certo. A gente tem outra cor, a gente tem outra vida. E um dia fugir daqui para ir fechar-me numa cidade, num arranha-céus, num pequeno apartamento, que é outra coisa que me faz impressão, por exemplo, em Lisboa, a gente olha para aqueles arranha-céus e diz: como é que esta gavetas. gente vive nestes cubículos? Ao menos eu quero respirar e vou para o meu quintal. Pronto, é por aí. Quero respirar e vou apanhar ressalga. Sim. Aquela gente não, por isso. Pois é. Aquelas pessoas não têm opção, não é? Porque lá uma gaveta custa tanto como aqui uma casa inteira ou mais. Por isso não têm opção. As casas de nas viver. aldeias são mais baratas. Mas é isso As que eu pessoas tenho a têm dizer e vou sempre partilhar opção. uma coisa sobre mim. O meu sonho de sempre foi viver numa aldeia, mas numa aldeia a sério, não era uma terceira nem para era uma aldeia a sério, daquelas que têm 10, 5 casas, perto de uma cidade. Porquê? Porque eu quero, aliás, eu aqui construí casa no fim do mundo, no meio do campo. Porque eu quero essa paz, esse sossego da aldeia, mas eu gostava, a única coisa que me chateia aqui é que eu gostava de pegar num carro e passado meia hora estar no cinema ou estar num meio... Ias os dois ter opções mundos ao de- mesmo Eu ia tempo. dizer, sentes falta do desenvolvimento. Sinto, às vezes sinto, mas pronto, mas eu vou lá fora muitas vezes agora, não há A problema. rejeição, mas a Mas- necessidade ao mesmo tempo. Não é rejeição, é porque eu gosto muito da minha paz, eu preciso da minha paz diária. Mas depois eu também sou uma pessoa muito curiosa e que tenho muita necessidade de estímulos visuais e de ver e de ver coisas diferentes. E ver sempre as mesmas pessoas e as mesmas ruas, para mim é muito acolhedor e eu gosto, mas depois chego lá fora e fico bem à pardalada, né? Fico assim...
deslumbrada com tudo, porque realmente gosto e faz-me falta e faz-me bem, e quem me ouve quando eu estou em sítios assim mais agitados, não é para estar lá muito tempo, mas estimula-me a imaginação, dá-me Eu outras acho coisas. que o viajarmos ajuda-nos também muito numa coisa que a gente falou também, já falámos várias vezes aqui no programa, que é conseguirmos mesmo ter esta ideia clara de que as pessoas são mesmo todas diferentes umas das outras. Sim. E que se vestem de forma muito distinta e que são de várias cores, de várias alturas, de vários tamanhos. E é muito bonito a lidar com essa diversidade imensa, não é? Que o outro nos pode oferecer. E visualmente nós estarmos no mar, não é? Tanta gente diferente, faz-nos realmente perceber o mundo é mesmo diferente, somos todos diferentes. E dentro de cada essa pessoa, dentro da sua diversidade, há um coração que bate, há um coração que pode bombear amor. E é isso que a gente tem que pensar em relação ao outro, a partir do princípio da bondade, não é? E depois a gente chega cá e a gente pensa, e às vezes a nossa mente, porque assim, viver em comunidades pequenas tem muitas vantagens, mas por outro lado, se as pessoas não abrirem um bocadinho a sua mente, também a nossa mente fica mais encolhida e mais pequena. E acabamos por ser às vezes muito preconceituosos, porque conhecemos muito pouco, não é? E só podemos comparar com aquilo que a gente conhece. E é muito interessante também podermos vir cá e depois ter uma visão de que bom que somos todos diferentes, que bom que temos cor, E não somos, é? sim, Também. E somos desenvolvidos porque outrora alguém foi para fora e trouxe para cá o conhecimento que efetivamente viu. Sim, e agora também pôs em se viaja prática. mais. O que eu mais gosto, e realmente eu agora viajo bastante, é encontrar pessoas boas e más em todo o lado. Ou seja, é perceber isto. É perceber que não é porque estou na Ilha Terceira ou porque estou em Bangkok que as pessoas são melhores ou piores. Basta Eu falar vejo- diferente. Sim, mas o que eu digo, eu posso falar em contextos O tipo de profissionais. ser humano, não é? Ou seja, Mas, tu consegues encontrar pessoas boas e pessoas más em todos os estratos sociais. E digo mesmo, eu não gosto Assim, de o que eu acho certificar, mas é que a gente não consegue avaliar, o que eu sinto é que a gente não consegue avaliar se uma pessoa é má numa interação pequena. Sim, mas Porque a pessoa pode ter um comportamento mau. Então, simpático ou antipático? Exatamente, Pronto. simpático ou antipático, porque aí é comportamento, não Sim. é? Porque há realmente pessoas que têm sistematicamente maus comportamentos e a gente pode ir até dizer que a pessoa é má. Numa interação curta é muito difícil saber se a pessoa é má ou não. Sim, sim. Teve um comportamento desadequado, teve um comportamento pouco simpático, ou foi, Sim. teve um comportamento antipático. A gente pode avaliar comportamentos num espaço curto de tempo. Eu continuo a ser, ainda sou aquela pessoa ingênua, mas eu digo sempre, não me tirem a crença no ser humano. Sim, eu também Eu ainda acredito que uma pessoa para ser má, ou seja, má significa que tem mesmo comportamentos maus, e com muita frequência, o seu pensamento quando acorda é E que para é fazer a premeditado maldade, quase, não é? Exatamente. Eu sinto que está sempre associado à patologia. Eu acho que Sim. ninguém saudável é constantemente mau. Sim. Eu posso ser boa pessoa e ter comportamentos menos positivos. todos temos. Não é? Todos temos. Agora, para mim, na minha cabeça, que pode ser uma cabeça de mais ingenuidade, mas na minha cabeça eu sinto que uma pessoa verdadeiramente má, que a gente possa ser má, com padrão comportamental agressivo, mau, de querer humilhar o outro, julgar o outro e até muitas vezes aniquilar o outro, tem que vir de uma patologia. Não, isso são patologias. E daí eu dizer muitas vezes, sempre ele diz, ao bocado ele dizia uma coisa que não sei quantos % que não... Dos espertos Dos são espertos. aham. Eu lá está, se calhar pela diversidade de pessoas que conheço, não estou a dizer que conheço profundamente, mas claro, também já conheço há tantos anos que Sim. algumas delas, inclusive, por exemplo, estou-me a lembrar agora de um colega que trabalha em Bruxelas, que em princípio eu achava muito simpático e com a continuidade, mesmo da relação profissional, estritamente profissional, eu percebi que ele era manipulador. Faça a gestão, não é? Ok? Ele interessa-lhe o nosso trabalho, a mim interessa-me o dele Exatamente. e baseamos isto na parte Relação profissional. Exatamente. Não é? Mas lá está, mas também descobri pessoas, mesmo dentro, por exemplo, de eurodeputados, e agora para falar deste tipo de pessoas que às vezes há muito preconceito porque são políticos, então são todos uns aldrabões. Não, eu conheço gente realmente menos honesta, mas conheço muito boa gente que está ali, e tu és um exemplo, não é? Que está na política porque ainda tem convicção, e eu admiro imenso essas pessoas que ainda dão a cara por lutar por nós todos. Por isso, eu recuso-me a dizer, por exemplo, que há uma classe que é toda má, ou que é tudo corrupta. Sim, porque aí a gente Isso- entra no estereótipo, não é? Que é quando classificamos. Não, e lá está, nem toda a gente na Terceira é maravilhosa, desculpa. Sim, está bem. Tá bem. Assim como nem toda a gente em Lisboa é triste.
porque as pessoas também vão arranjando as suas formas de fuga. Elas realmente vivem no caixote, mas depois também vão à praia, depois também têm amigos, depois também combinam jantares, e também têm vida social. Podem não ir à tourada, não é? Mas vão ao cinema, vão a um bar, vão à praia na mesma. Ou seja, realmente dormem num sítio mais pequenino. E há pessoas que vão à casa só dormir também. Exato, vão à casa Mas dormir. eu vou de encontro ao Dário, é que cada ilha é o transporte em si, uma aura incandescente. Eu sou apologista disso e eu defendo isso. Eu Nós acho temos que uma também- abertura, a nossa maneira de ver, pelo facto de sermos, de vivermos num circuito fechado enquanto espaço, nós temos a capacidade de nos elevarmos Tem que mais. ter. Exatamente, Tem que- precisamente por vocês isso têm que ter é que eu essa nas minhas resiliência. tertúlias faz um amigo nos tempos. noturnas eu digo sempre que cada ilha Mas nem tem todos são uma aura assim. incandescente. Nem todos são assim. E mesmo, É isso que eu nós digo. transportamos Acho que já energia, a encontrei luz tudo, e essas cara. coisas. Isso eu sou defensor disso. Ser-se ilhéu é mesmo ser-se poesia, não é? Eu acho que dúvida. ser-se ilhéu é ser-se poesia. Mas se vocês Tem- pensarem, as pessoas que vivem num caixote em Lisboa, não é? Eu chamo-lhe caixote porque aquilo Sim, porque são são casas, caixinhas, não porque é? às vezes é São- tudo, eles é são uma divisão, ilhéus. tem tudo. Eles são muito mais isolados, qualquer um de um Não, de mas outra de que vive numa aí ilha. não consigo fazer esse paralelismo. Não, Eu não consigo fazer esse paralelismo. Há Porque muito quando a mais- gente fala aqui em ser-se ilhéu, não é a componente ilhéu de sermos isolados, é a componente ilhéu de termos sentido de comunidade, de termos céu azul, olharmos para cima e vermos azul, olharmos para o lado, vermos azul, vermos verde. É o ilhéu neste sentido, o ilhéu da gratidão de termos. Apesar de rodeados de mar, temos uma expansão enorme de alma e de convivência e de comunidade. Sim. Enquanto que eu percebo a concordo. analogia de ilhéu no sentido de, ok, Mas estou isso aqui, acontece também mas nas aí tu não tens aldeias. Não é essa... só em quem vive fechado em si. aldeias. Que é o Nas caso aldeias lá de- fora Na isso aldeia isso acontece. acontece. Eu ia Percebes? tirar- Ou seja, por isso é que Já eu digo, dei isso eu acontece. percebo e até percebo muito essa. E acho bonito. Eu sou do Porto, eu sou das pessoas que defende a camisola, por isso eu acho bonito. E eu hoje também, em dia, também defendo a Terceira e defendo a Praia da Vitória, não é? Que vivo aqui e defendo acérrimamente a Praia da Vitória. E por isso vem da minha forma de ser, porque eu percebo perfeitamente isso, dizerem que os ilhéus são os melhores do mundo, quase. Porque eu acho bonito, acho que a pessoa tem que defender as nossas origens e tem que defender. E o facto de vocês digo vocês, porque eu não sou ilhéu, não é? Agora estou, mas não se calhar sou. Eu acho que também é uma forma de. Como é que eu ia dizer? Não sei se de sobrevivência. Porque as pessoas têm que sentir que respiram para além deste maravilhoso bocadinho de terra rodeado de mar, não é? Sim. Isto tem a ver com a nossa resiliência Sim. também. Sim, são não é? Nem raízes. toda a gente pode viajar muito, não é? São Por as isso- raízes, é como se sentíssemos mesmo as raízes do nosso corpo que se entranham na terra, não é? É. E eu adoro essas analogias da lava que nos percorre as veias. Sim. Portanto, tudo É, isso não, é lindo. é o E é basalto, não é? E tudo isso é muito bonito. Eu acho que também são formas claro que são formas nossas também de estratégias de superação àquilo que é insolariedade, não é? Nós também queremos aqui em nós este ser quase enigmático, não é? Este ser. E que é maravilhoso. E eu adoro estas ilhas, ainda não vi mais nenhumas mais bonitas que esta. Por isso vocês, já que estão a saber que eu estou a viajar, ainda não descobri nada mais bonito que os A Açores. questão é que, se calhar, numa comunidade mais pequena, as pessoas preocupam-se mais umas com as outras. Claro, Quanto e maior isso e mais sim. desenvolvida é a Sentido da cidade, vizinhança, da mas comunidade. estou-me só a lembrar de um aspecto muito importante, que é, se passar uma ambulância na minha freguesia e quer saber primeiro se são os meus e a seguir quer saber quem foi. Se eu vi sinais, eu quero saber quem é que morreu. Claro, e depois é Se passar uma ambulância Porque é lá de uma tudo pessoa em próximo, Lisboa, há eles nem sequer passam proximidade. cartão. depois é aquela Há coisa, proximidade. se a ambulância passar na tua freguesia e parar, tu já tens a noção de onde é que ela Aí parou está. e que casa é que poderá Realmente ser. aquele vizinho está doente. Isso então Em Nova Iorque apareceu um Lá pelourinho fora ninguém conhece ninguém. atrás do né? carro dos bombeiros para ver o que é que se tinha passado. Juro-te, eu falava isso é na giro. mão. Porque, e depois mais ninguém, tipo, faziam todos a sua vida. Claro. E minha mulher dizia-me assim: mas o que é que tu estás a fazer? Então, eu quero saber o que é que aconteceu. Mas isso é normal. Quantas pessoas não vivem no mesmo edifício e nem se conhecem? Há uma coisa, Ah, e não dá é essa. muito interessante, porque realmente depois já há esse espírito de comunidade. E por exemplo, o Jorge foi aqui dizer uma coisa que partilhaste que eu acho que é importante, que é, o Jorge estava a dizer, eu ainda vou ver se consigo sair daqui e ver um touro. E porquê? Porque o Jorge, quando vai às touradas, ele sente mesmo que Está lá.
está lá. E ele diz assim: e quando uma pessoa já me dizem como é que tu não vieste à tourada, Exato, não é? mas E é é esta agregação que se sente, e esse espírito comunitário que é extremamente interessante. E pegando aqui no texto, nessa questão dos piratas dos tempos modernos, este sentido de comunidade e de cidadania ativa é extremamente importante. Também é o amor. O amor pelo amor. geral. É amor ao Vocês sabem, próximo. eu já disse, eu vivi 10 anos no Faial. É muito mais pequeno, tem 15 mil pessoas. Eu adorei viver no Faial porque eu sentia muito mais essa proximidade que vocês falam. Aqui não sinto tanto, mas também tem a ver com a minha vida, porque eu lá tinha um emprego em que lidava com muitas pessoas todos os dias. Por isso, eu ao fim de 3 meses eu conhecia 7 mil pessoas das 15 mil. Por isso é completamente diferente. Aqui não, eu trabalho com o exterior, por isso tenho mais dificuldade em conhecer pessoas de cá. E está tudo bem, Sim, é a são nossa circunstâncias escolha. profissionais. Sim, mas a questão é essa. Eu adorava viver no Faial e tinha amigas que diziam: eu detesto, toda a gente sabe a minha vida. Eu dizia: eu não tenho nada para esconder. Eu adorava ir na rua e falar com... Não ia tourada, Claro, mas era é igual. isso. Eu ia ao mercado e falava com 300 pessoas. É precisamente isso. Como é que eu não hei de gostar de ir ver um touro? Quando eu chego lá e toda a gente me diz adeus, toda a gente me fala também muito graças Mas eu adoro. às janelas de conto também já, não é? Falam, não, mas abordem e dizem, mas é a realidade. Mas o chegar-se a qualquer lado e toda a gente nos cumprimentar e toda a gente nos dizer adeus, não é sentirmos importantes Não, enquanto não. seres. É reconhecidos. Exatamente, é isso é que é o importante. Validados. Para todo o lado que eu vou, toda a gente me diz adeus, toda a gente fala para mim, mas é a realidade. Eles veem os teus Pronto. postos, as sardinhas como... Claro, ora bem, começa logo a dizer, pode ser que se eu falar com ele um dia vai lá comer. Olha, eu é. Só não já te disse, quando dizes isso, tens é que telefonar a dizer, vou para baixo. Porque Olha, o é que Dário isto trouxe diga. também aqui as festas de Espírito Santo e realmente nós sabemos Sim. que as comissões das festas são cada vez mais difíceis de se conseguir Claro. encontrar, Aquilo de dá conseguir muito ter trabalho. pessoas que realmente levem em frente missões que são extremamente importantes na agregação das suas Eu, por exemplo, acho gentes. isso lindo. Eu que não me identifico tanto com as touradas, porque claro, não cresci com elas e acho que faz sentido. Já é uma coisa que eu um dia gostava, era de pertencer a uma comissão dessas de Espírito Santo. Porque acho que para mim é uma tradição muito bonita. Já fiz parte, pronto, já fui mordoma e realmente é muito bonito. E sinto que as pessoas têm que se disponibilizar mais. Isso é um gesto de amor, é estar de cidadania ativa, de dar ao outro. É extremamente importante porque é não só perpetuar tradições que são raiz e que são base, não é? Secular da nossa vivência enquanto Açores. Foi como tu disseste, cada vez mais existem menos pessoas a quererem participar e mais pessoas a criticarem quando não são capazes de o fazer. Que é o que acontece. Exatamente. Eu vivo em São Mateus, eu pertenci, já fiz parte daqueles impérios todos, já fui mordomo daqueles impérios todos, eu já servi nos impérios todos, eu já tive um ano que fui de comissão de 3 ao mesmo tempo, que foi o Bolo do Mar, o Bolo da Terra, ou seja, o Bolo da Terra, o Bolo do Mar e as festas de Porto. Ninguém se mete a fazer, mas depois toda a gente fala mal. Toda a gente que é um aspecto que a gente pode criticar. também usar aqui e que está aqui neste conto, que é: vivemos em mares agitados, em tempos difíceis, e esses tempos difíceis são também isso, que são pessoas que têm luz, que querem manter a sua luz, que até querem iluminar outros a seguirem determinados caminhos, e que há pessoas que insistentemente querem-nos apagar essa luz, não é? Insistentemente. E é só pensarmos, essa pessoa, em vez de gastar energia a querer apagar a minha luz, porque é que ela não investe essa energia em ela própria ser Ela luz? própria, claro. Perfeito. Não é? É só Sem isso. dúvida, sim. E às vezes temos isso, ok, vou-me colocar nisto e depois já sei que há escrutínio, já sei que há crítica e por isso eu tenho que fazer isso a pensar, ok, eu sei porque é que estou aqui, sei porque é que estou a fazer isso. E outra coisa muito importante também, temos agora eleições no dia 12 de outubro, muito importante, por favor, vão votar, em quem quiser, mas é muito importante votar, muito, 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 muito importante. Mais uma vez, mobilizar pessoas para fazer parte e gerir uma freguesia, por exemplo, não é? Uma junta de freguesia, gerir uma câmara. Portanto, também é importante mobilizar pessoas para fazer isso. E quando a gente fala na mobilização das pessoas como comissões, como listas de candidatos a uma junta de freguesia, por exemplo, nós estamos a falar de pessoas que sabem que não vão ter nada em troca.
Não Eles é? façam É sempre, verdade. mas é necessário que o façam com o intuito de servir. Exatamente. Isso é que é o essencial. Exatamente, com o intuito de é servir. o intuito de Eu servir. acredito que a maior parte Eu faz. acredito que sim também, Eu Daniela. também, E o que eu senão, acho é que lá está. Pontualmente pode existir uma outra Claro. pessoa que tem uma outra o intenção. egocentrismo sempre Exatamente. existiu. Sim, Mas isso exatamente. são casos pontuais. E São depois casos é pontuais. como nas redes sociais, o que é que vende, o que é que dá coscovilhice, é o que dá, é o mau. E depois aquilo amplifica de uma maneira que parece que toda a gente é mau. Mas não, eu continuo a acreditar que as pessoas que se metem nisto são mesmo boas pessoas. E que querem o bem acima de tudo. E que muitas Seja vezes até com intuito podem de- cometer erros, mas que Sim, não são premeditados. Acredito profundamente nisso. Que é, mais uma vez, pegando aquilo que já estava a dizer, que é difícil, porque há sempre Claro. a crítica e há um Claro. esforço enorme para se fazer o melhor possível. Por exemplo, eu Mas tive, isso eu tive até- agora 4 anos, eu estou a acabar um mandato Sim. na junta de freguesia de 4 anos e Parada sei, para mais 4. Não sei, não sei, vamos a votos, não sei. Mas a verdade é que tenho consciência que se trabalhou muito, se fez muito e mesmo assim sabemos que Há Não é sempre babá mais a para todos. fazer, não, exato. exatamente, não E há conseguimos. sempre mais para fazer, Exato, por isso e é há que sempre vai- mais para fazer. por isso é que a gente se tenta recandidatar outra exatamente. vez, E é para tão que- interessante que é que se alguém quer mesmo crescer e conhecer-se melhor e conhecer melhor a sua comunidade, este é um desafio tão bonito. Quer seja As através de juntas, comissões, não é? quer seja através das juntas. Acho que as juntas deve ser que uma é coisa muito gira. conhecer a nossa freguesia de forma assim mais profunda, conhecermos a nós também e também que é tão interessante que é as juntas têm muitos poucos recursos, com muitos poucos recursos fazer Utilizá-los bem, que é a exatamente. diferença. Portanto, Que é a exponenciar diferença. esses poucos Exato. recursos no sentido não de interessa poder... ter muito e depois esbanjar, não. Interessa ter pouco e o pouco que se tem ser bem emprego. É preciso Por acaso, essas acho que tem coisas menos, é mas que... isso dava um programa. Pois. Acho que as juntas têm de menos, mas isso dava um programa. Isso é Sim, bem sim, programa sim, para sim. política E, e nós estamos aqui com isso e tudo também. Mas Sim, é só mesmo aqui a questão de Claro. sensibilizar que também sermos piratas dos tempos modernos é contribuirmos para a sociedade. Sim. Porque se estarmos só de espectadores a criticar que vai tudo mal, Exato. ou criticar que o rei vai nu Exato. e não fazer nada, E não arranjar um e paninho não para vestir o rosto. Exatamente. E não arranjar um Principalmente as paninho para partes mais tapar. complicadas. Exatamente. Estamos a contribuir para o problema, nós estamos a encontrar uma solução. E é muito interessante que eu, se calhar até já partilhei isso aqui, eu sempre que achava que tinha que ter uma voz, sempre achei que tinha que ter voz. E a política realmente é um caminho podermos ter alguma voz. Mesmo que seja voz de bastidores, não precisa, quando digo voz, não é Claro. estares a fazer manchete É de representar revista, a polis. Eu exatamente, considero representar a sempre isso. polis. E então coloquei-me numa estrutura política e confesso que não gostei. Não gostei dos bastidores da política. E disse, ok, isso não é para mim, vou ter que ser voz de outra forma. Comecei a fazer contos curtos, comecei a ser voz de outra maneira. E depois então surgiu mais tarde o seu fio da junta e eu disse que sim. E é uma forma também de poder ser voz. Eu acho que é importante é que muitas vezes há pessoas com muito talento, há pessoas com muita capacidade, muita competência de poder colaborar com o outro e que às vezes não o fazem porque pensam, o meu contributo se calhar vai, o que é que pode alcançar uma ou duas pessoas? Não interessa, nem que seja só uma pessoa. Esse contributo é extremamente Faz diferença. válido. Exatamente. Eu costumo usar muito aqui a analogia do postulato do fósforo, que é, vou acender uma fósforo, se eu tocar na cabecinha do outro fósforo, ele se acender, ele tocar em outros dois, se eles se acenderem, esses dois só vão tocar em 4. E a gente se acende-se uns aos outros, a gente ilumina-se uns aos outros, Claro. ok? E se vier alguém atrás por maldade soprar no nosso fósforo, alguém nos vai vir socorrer e vai-nos dar luz outra vez, não é? Então vamos ser isso, vamos ser luz e vamos promover a luz no outro. Consegues com sopro apagar um fósforo, mas não consegues com sopro apagar os fósforos já Fósforos todos todos, acesos. exatamente. Essa é que é a realidade. Exatamente. É preciso plantar para se poder colher, porque senão... Há também uma outra frase que eu gosto muito que é nós às vezes plantamos sementes que há árvores que demoram imenso tempo a darem sombra. Séculos, não é? Não sei se é séculos, mas Séculos pronto. não, mas mas sim, muitos anos. décadas, 50, 60 anos Usava-se dizer para as figueiras, quem plantava figueiras nunca chegava a comer figos dela. Exatamente. Porque elas levavam 30, 40 anos para Exatamente. crescer e as pessoas não viviam tanto tempo quanto Exatamente. isso, mas não deixavam de plantar. É isto mesmo. Que é que Pronto, o importante é isto isso. mesmo. É Isso mesmo. Se o intuito é sombra, que seja sombra para dar aos outros que Exatamente, virão não vai depois. ser para mim. Claro, mas ter o intuito de deixar a sombra para os É outros isso que vêm mesmo. depois. O que é que nós fazemos em relação aos nossos filhos?
Pronto, quem tem, não, pronto. Nós, Transmite. exato, queremos criar sempre coisas para os nossos filhos, mesmo que não possamos usufruir daquilo que nós Exato. vamos plantar. Há sementes que nós mas não plantamos deixemos de que nós plantar. vamos ver germinar, não é? Claro, Nem dar claro. fruto nem flor, ou flor ou Que é necessário fruto, não é? que plantamos essa. Mas o importante é que a Alguém há de gente colher. deixe esta semente, não é? Alguém há de colher mais à Porque frente. mesmo plantando esta semente, mesmo que eu não a veja florescer, alguém me viu a plantar essa semente. E se calhar vai sentir também motivado a ele próprio também Jorge plantar falou uma disso semente. aqui também. Sobre isso, Provavelmente. que também já tinha plantado umas sementes lá num pé qualquer. Provavelmente E que já não, depois é que Já me digo que não estás na areia. Não, isso mesmo, não. Olha, muito bem, para concluirmos aqui então este mote aqui de sermos amor connosco próprios, sermos amor com os outros que nos envolvem, sermos amor na nossa comunidade e com as nossas gentes. Vamos ouvir aqui um poema do nosso Jorge. Eu fiz esse poema. Lá vai ser da Pode voz, ser, não, tem a ver também sempre com os temas que nós falamos. Só chatear. Pode ser, eu sei que sim, mas não consegues. É das tais plantas que não germinam. Lá ver se eu consigo passar a mensagem que eu pretendo. Jogos perigosos, por serem esbraseados, alimentam a adrenalina. Cartas escondidas, vitórias imerecidas, se querem esquecidas após ganhas. Que esguate sem trunfos, mesmo que a pausa apareçam no fim, ases ocultos entre os jogadores. Péssimos perdedores não se mostram senhores e se fazem de maus ruins. Muito bem. Então terminamos as nossas janelas de conto de hoje com 2 trunfos na mão: inteligência emocional e amor por nós e pelo outro. Até para a semana.